De volta com o Século News, edição especial. O cardeal Cupich diz no aniversário dele que não se importa com os rótulos. Ele salientou que quer ser fiel ao ensino da igreja. Cardeal Blaise Cupich celebra 3 anos como arcebispo de Chicago e seu aniversário de 1 ano como cardeal. Ao celebrar estas datas, Cupich diz que a fé do povo de Chicago ainda é sua prioridade. Realizamos um programa chamado Renovar a Minha Igreja, no qual procuramos uma forma de revitalizar nossas 360 paróquias. É uma maneira de ver 3 coisas: como construímos discípulos, como construímos comunidades e como inspiramos testemunho do Evangelho através de formas pelas quais interagimos com o mundo. Esta interação também ocorre em suas paróquias, enquanto ele tenta seguir os passos do Papa Francisco ao acolher refugiados e migrantes que vêm para os Estados Unidos. Há realmente uma sensibilidade, especialmente em Chicago, uma cidade verdadeiramente imigrante. Celebramos a missa em 26 idiomas, todos os fins de semana. Então, somos realmente uma cidade imigrante. Estou tão feliz que as pessoas em Chicago sejam sensíveis a isso. Mas a igreja continuará a falar em favor dos imigrantes e dos migrantes. Devido ao acolhimento de pessoas de todos os países, orientação a homossexuais, divorciados, imigrantes, ele foi rotulado como um cardeal mais liberal por alguns meios de comunicação. No entanto, ele afirma que apenas os ensinamentos da igreja põe em prática. O termo que eu prefiro é fiel ao ensino da igreja. Sempre tentei seguir a igreja, seguir a Cristo e ser fiel. Eu não me importo com os rótulos que as pessoas me dão. E acho que o Papa também não. O que é importante é estar atento à voz de Cristo em nosso tempo. Somos testemunhas da natureza transcendente, do chamado transcendente da humanidade. Então, não nos encaixaremos em nenhuma definição mundana de política. Ele foi o primeiro cardeal não nomeado chefe do Comitê dos Bispos dos Estados Unidos para a Provida, com o arcebispo de Kansas City, Joseph Naumann, assumindo o cargo. No entanto, ele congratula-se com a mudança e diz que é um exemplo em que os líderes da igreja precisam ouvir as pessoas e estarem abertos às suas necessidades atuais. Um editor italiano lançou uma revista em quadrinhos sobre cristãos perseguidos. A ideia dele é chamar a atenção para o problema. Esta é Erbil, no Iraque. As imagens são de dezembro de 2014. Alguns meses antes, milhares de cristãos tiveram que fugir de suas casas devido à chegada do Estado Islâmico às planícies de Nínive. Essa procissão foi a primeira manifestação pública de fé que eles conseguiram fazer desde então. Para a ocasião, o Papa Francisco enviou esta mensagem de vídeo. Este é o mesmo momento, mas em forma de quadrinhos. Esses esboços fazem parte de um novo livro criado para mostrar o sofrimento dos cristãos em todo o mundo. Ele se chama Cristãos Perseguidos, os mártires de hoje para a cruz. Os quadrinhos não são apenas para crianças. É uma expressão gráfica, que junta imagens e narrações. Portanto, deste ponto de vista, é mais eficaz, porque apresenta o foco mais claramente e tem a vantagem de unir jovens e adultos, ou seja, unir o público-alvo com o mesmo trabalho. A gravidade da perseguição que os cristãos sofrem por simplesmente serem eles próprios não é muito conhecida. De acordo com estatísticas recentes, cerca de 215 milhões de cristãos em 50 países são marginalizados, assediados, discriminados ou mesmo mortos. Talvez nos tornamos mais conscientes da perseguição aos cristãos desde que o Estado Islâmico surgiu, mas deveríamos ter percebido isso antes. É uma tragédia, um fenômeno enorme, que nós, como cristãos europeus, muitas vezes subestimamos ou não percebemos. Os cristãos já foram vítimas de violência antes do jihadismo no Oriente Médio. No estado indiano de Orissa, no verão de 2008,
Dezenas de extremistas hindus assassinaram mais de 100 cristãos e destruíram 300 igrejas. Na Argélia, em 1996, os radicais islâmicos sequestraram 7 monges trapistas e os mataram. Suas cabeças foram encontradas em uma vala na estrada. A perseguição aos cristãos abrange o globo de um extremo a outro e até inclui lugares onde é ilegal acreditar em Deus. O buraco negro do planeta para a liberdade religiosa é a Coreia do Norte. Lembremos que nenhum só padre existe lá. Oficialmente, não há cristãos. Se alguém professa sua fé ou é suspeito de fazê-lo, são enviados para um campo de concentração com outros que também são suspeitos. A única opção que eles têm é fugir para a China, outro país onde os cristãos são perseguidos. Iniciativas como esses livros ilustrados nos lembram que os heróis não são fantasia. Aqueles que estão dispostos a ir tão longe e morrer por defender suas crenças são verdadeiros heróis, em carne e osso. E a seguir, o mistério sobre a história dos 3 reis magos.